O Amor do Espírito na Hellinger Ciência, Bert Hellinger, 2009, editora Atma. Página 77. Saúde e cura do ponto de vista espiritual. O amor do Espírito. Adoecemos quando desviamos do amor do Espírito. A saúde permanece e retorna quando vivemos em sintonia com o amor do Espírito ou encontramos novamente o caminho para ele, se tivermos perdido a sintonia com esse amor. Tudo de que falei anteriormente, sobre os caminhos que levam à doença nas famílias, são desvios do amor do Espírito que ama e quer tudo como é, pois pensa tudo da maneira como é. Tudo de que falei anteriormente sobre os caminhos que podem atenuar e curar doenças nas famílias são caminhos de retorno ao amor do Espírito e à sintonia com o mesmo. O que isso significa exatamente? Primeiramente, a doença vem com a rejeição dos pais e acusações contra eles. A rejeição pode tomar a forma de acusações, especialmente acusações públicas, processos legais contra os pais ou quando os filhos se negam a dar aos pais os devidos cuidados e apoio quando necessitam e se negam a manter e proteger a sua reputação. Algumas vezes, podemos ver tais quadros de fundo em pessoas com câncer ou outras doenças graves. Muitas delas preferem morrer a honrar sua mãe. A obesidade, principalmente em mulheres, frequentemente está relacionada a uma rejeição da mãe, assim como o fracasso na profissão e no relacionamento de casal. Os dois últimos sintomas não são exatamente doenças no sentido exato da palavra, mas suas consequências podem ser similares às das doenças. O amor do Espírito não tolera a rejeição dos pais, não importando os motivos. Ele não tolera nenhum tipo de arrogância ou superioridade. As consequências da rejeição dos pais, reclamações e acusações são as mesmas também onde parecem ser justificadas. Aqui, nos é mostrado de forma especial que no nível do espírito regem ordens diferentes daquelas que regem no nível de certo ou errado e de justo ou injusto. No nível do espírito, aquilo que estava oposto à saúde e ao sucesso é colocado em ordem, tanto para os filhos como para os pais. A questão é: como podemos retomar ao amor por nossos pais? Quando vamos ao seu encontro, para além da diferenciação entre bom e mal no nível do espírito, com o amor do espírito. Através do exemplo de uma criança que foi dada à adoção, descrevo mais especificamente como isso pode dar certo, permitindo-nos experimentar como tomar nossos pais de modo espiritual, como podemos aprender a honrar e amar os nossos pais e encontrar um caminho de volta para eles, como podemos voltar para eles quando estamos separados deles ou ainda quando esperamos algo deles que eles não conseguem ou não podem nos dar. Amar os pais espiritualmente. A criança. A criança adotada tem os seus pais como outras crianças também. Como as outras crianças, ela também obteve a sua vida desses pais específicos. Essa criança pertence à família deles, assim como todos os outros membros. Está ligada a essa família, qualquer que seja o destino que ela carregue. E todos os outros membros dessa família são afetados por esse destino também. Eles participam no destino como se ele fosse o seu também. A adoção não muda nada disso, de forma alguma. Para a criança adotada, também vale que recebeu esses pais de presente, assim como são, e que eles transformaram-se no seu destino da maneira como foi determinado. Qualquer acusação contra eles, como se tivessem se tornado culpados em relação à criança, e qualquer outra exigência em relação a eles, voltam-se contra essa força espiritual que movimenta ambos, pais e filho, de forma que ninguém possa ser diferente do que ele ou ela é. Como então uma criança que foi dada para adoção pode e deve lidar com o seu destino de maneira espiritual?
como pode e deve lidar com esse destino de forma que lhe permita reconhecer como algo grande e que esse destino especial lhe solicita para vê-lo de uma maneira positiva e concordar com ele assim como é? O outro amor. A criança pode imaginar seus pais, mesmo que nunca tenha se encontrado com eles. Precisa apenas voltar-se para dentro de si, que saberá tudo sobre eles, pois eles estão presentes dentro dela. Eles estão presentes fisicamente, pois vivem nessa criança, e também estão presentes na sua alma. Ela sente como eles, carrega algo como eles e também para eles. Está emaranhada no destino dos pais e suas famílias. Sofre como eles, tem esperança assim como eles e aguarda algo que vem para curar, assim como eles. Sente-se culpada e quer espiar, assim como eles, também pela culpa de ter sido separada pela adoção. Assim como os pais, a criança pode se libertar desses emaranhamentos e consequências somente entrando em contato com uma força espiritual e o movimento do espírito, que se encontram para além de tudo que há de pesado em primeiro plano e que acolhe todos com o mesmo cuidado e os toma a seu serviço para algo que está além deles. É um serviço através do qual tanto eles quanto outros podem crescer, pois a adoção é difícil para todos os envolvidos e torna-se um destino comum para eles, através do qual ficam mais humanos, mais amorosos, mais incluídos, mais humildes e grandes. Então, só para repassar aqui o que a gente viu até agora, vocês podem perceber qual é o conceito que o Bert Hellinger tem de doença, né? Ele vê a doença como um desvio do amor do espírito e a saúde, o retorno à saúde, como esse caminho e essa sintonia que volta a ser estabelecida com esse amor do espírito. Eu gostaria que, se tivesse alguma pessoa dentro da sala que não tiver entendido ainda o que é o amor do espírito, que levante a mão, tá? Porque esse conceito é um conceito muito essencial. E ele é uma qualidade de amor que, então, não suporta a rejeição, a arrogância, a superioridade ou a acusação. E aí ele mostra para nós, especialmente as públicas, ou seja, quando eu, por exemplo, falo que o meu pai não fez alguma coisa correta comigo, ou eu reclamo, ou eu acuso de algo, isso seria o primeiro motivo e o mais grave motivo das doenças, a rejeição pública dos pais, né? Outra coisa que eu gostaria de salientar, que eu não sei se vocês perceberam, por exemplo, eu posso colocar em ordem algo através de uma constelação familiar, colocando pessoas, fazendo um movimento, o que quer que seja. E posso colocar algo em ordem a partir de uma análise que eu faça de uma determinada situação através dos 3 princípios básicos, as 3 ordens do amor, né? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Mas prestem atenção que eu posso colocar algo em ordem com o amor do espírito. O que isso significa? Isso significa que eu saio, eu amplio a minha consciência do nível da consciência pessoal restrita, incluo todas as gerações, todas as pessoas da minha família e amplio ainda mais, né, com esse amor neutro, amplo, que tudo inclui. Então, isso também coloca em ordem, sem que eu precise necessariamente fazer uma representação da família. O que eu fiz aí foi uma ampliação da consciência e uma experiência vivencial do amor do espírito, tá? Outro conceito importante é o que significa tomar os pais de um modo espiritual, que é justamente eu poder amar o meu pai e amar minha mãe com esse amor. E
para poder também trazer para vocês uma outra coisa, ele fala sobre adoção. A gente já sabe que o nosso professor, o Renato Bertatti, tem um livro só sobre a adoção. Então, eu pediria a vocês que buscassem esse livro para aprofundar sobre esse tema, que é um tema tão importante para a área jurídica. Ok? Então, como vocês podem perceber, a criança adotada, ela sente, carrega o destino da sua família de origem. Tem os sentimentos, as vivências, as experiências com o emaranhamento com a sua família de origem. Tá bom? E de que maneira eu posso ajudar uma criança adotada? Posso ajudar uma criança adotada quando eu olho para esse destino também de uma maneira espiritual, ou seja, com tudo da maneira como foi, tudo com a maneira como sendo correta. E o que é muito interessante, esse amor do espírito nos libera do emaranhamento. Meditação, a despedida. Aqui sugiro um exercício interno que ajuda uma criança adotada a separar-se dos seus pais com amor. Essa despedida requer duas coisas. Primeiramente, o ato de concordar. Concordar inteiramente com tudo que foi dado a essa criança através de seus pais. Em segundo lugar, a abdicação de algo mais, a abdicação total, a abdicação para sempre. Como esse exercício pode ser feito individualmente? A criança fecha os olhos e imagina sua mãe e seu pai. Eles se amaram como homem e mulher. Não puderam agir de maneira diferente. Independente das circunstâncias, uma força maior serviu-se deles, quis que, com esse amor, essa criança recebesse a vida. Então, a criança olha para sua mãe e seu pai, como eles foram tomados a serviço por essa força. Ao mesmo tempo, olha para além dos pais, para essa força espiritual e se curva profundamente diante dela. Sente como essa força também lhe dá o seu amor e o presente da vida através dos seus pais e a atrai com amor. A criança se entrega totalmente a essa força e a esse movimento e diz: sim, tomo isso de você, tudo da maneira como você me deu, a minha vida através desses pais. Eu abro meu coração e minha alma para este presente. Eu carrego isto com honra. Eu vou com ele para onde me conduzir. Eu sou grato. Depois a criança olha para sua mãe, assim como ela é, como foi tomada a serviço por essa força e para tudo que lhe custou e talvez ainda custe. Diz a ela: querida mamãe, eu tomo tudo de você pelo preço total, seu preço e o meu. Para mim, vale a pena todo o preço, o seu e o meu. Sou grato. Mesmo que você tenha me dado para sempre, eu a levei comigo, assim como você é, como minha mãe, que me foi dada como presente por essa grande força com amor. Você também ainda pode me ter. Eu pertenço a você. Se algum dia precisar de mim, saiba que será sempre minha mãe e eu serei sempre seu filho. Depois a criança olha para o seu pai, assim como ele é, assim como foi tomado a serviço por esta força e para tudo que lhe custou e talvez ainda custe. Diz a ele: querido papai, eu tomo tudo de você pelo preço total, seu preço e o meu. Para mim, vale a pena todo o preço, o seu e o meu. Eu sou grato. Mesmo que você tenha me dado para sempre, eu o levei comigo, assim como você é, como meu pai, que me foi dado como presente por essa grande força com amor. Você também ainda pode me ter. Eu pertenço a você. Se algum dia precisar de mim, saiba que será sempre meu pai e eu serei sempre seu filho. Depois a criança olha novamente para sua mãe e lhe diz: querida mamãe, vejo você como minha mãe e me vejo como seu filho. Também a vejo como filha da sua mãe e do seu pai, como você está ligada a eles com amor, também com o seu destino e com tudo que tiveram que suportar junto com a família deles. Como você,
Também estou ligado a eles e ao seu destino da maneira como tiveram que tomar. Deixe você lá, da maneira como você é atraída para lá. Eu também me sinto conectado a eles. Mas também olho para além de vocês todos, para esta força que os movimenta, da maneira como se movimenta e para a qual estão e estiveram a serviço. Entrego-me a ela junto com vocês e digo, sim, digo a ela, eu sou grato. Eu deixo vocês lá da maneira como essa força os atrai e os toma com amor. Depois de algum tempo, a criança também olha novamente para o seu pai e lhe diz, querido papai, vejo você como meu pai e me vejo como seu filho. Também o vejo como filho da sua mãe e do seu pai. Como você está ligado a eles com amor, também com o seu destino e com tudo que tiveram que suportar junto com a família deles. Como você também, sou ligado a eles e ao seu destino da maneira como o tiveram que tomar. Deixo você lá, da maneira como você é atraído para lá. Eu também me sinto conectado com eles. Mas também olho para além de todos vocês, para esta força que os movimenta, assim como se movimenta e para o qual estão e estiveram a serviço. Entrego-me a ela junto a vocês e digo, sim. Digo a ela, eu sou grato. Eu deixo vocês lá, da maneira como essa força os atrai e os toma com amor. O caminho. Em seguida, a criança olha para aqueles que as acolheram e providenciaram o que foi necessário para que pudesse permanecer em vida e diz a eles: vocês me foram dados assim como são. Vocês me acolheram quando meus pais não puderam ficar comigo. Agora vocês são pai e mãe para mim. Vocês se tornaram meus pais. Vocês me foram dados de presente como meus segundos pais. Eu tomo vocês assim como me foram dados, independente do preço que isto custa para vocês e para mim. Independente do destino de vocês, que determinou que seriam meus novos pais. Depois a criança também olha para além deles, para esse poder que segura todos os destinos em suas mãos, pois quer a todos assim como eles são. Curva-se diante dessa força que tudo abarca. Entrega-se a ela com amor e lhe diz: sim, eu tomo de você a minha vida e o meu destino como são. Eu me deixo ser carregado e conduzido por você assim como é. Eu cumpro o que você me dá e para onde você direciona a minha vida. Eu sou grato. O instante. Onde e como essa criança está agora? Ainda é uma criança que foi dada? Ou será que sabe estar acolhida de uma maneira maravilhosa? Ela experimenta estar conectada às suas origens em toda a sua extensão, não importa qual distância possa alcançar para trás. Em cada fibra do seu corpo há um sentido de unidade com todos os seus antepassados e a força da vida, a força espiritual que tomou todos os envolvidos a seu serviço, assim como foram e assim como são. A serviço dessa força, ninguém foi melhor ou pior, mais rico ou mais pobre. Todos foram igualmente amados e todos estavam igualmente a serviço da vida. Assim, esta criança sabe que ela é, como os outros, igualmente amada e acolhida. Sabe que está lá, em cada instante, realmente lá, na plenitude do amor, lá, junto com todos. Ele faz, então, nessa meditação, uma explicação de como eu posso conduzir uma criança adotada a refazer a sua reconexão com seus pais. Então, pensando como um advogado, um mediador, um juiz, o que quer que seja, e você estiver lidando com um processo de adoção, qual é a sua postura inicialmente necessária? Reconhecer que essa criança tem um único pai e uma única mãe, que são o seu pai e a sua mãe biológico, e que o que ela vive, o que ela sente, está conectado a esses pais, né? Mas
que o processo dela vai passar por esse reconhecimento e também por uma despedida desses pais e um reconhecimento daquilo que o Bert Hellinger está chamando nesse livro de segundos pais, ou seja, que são aquelas pessoas que assumiram a sua alimentação, o seu cuidado e de toda essa família que essa criança ela passou então a fazer parte naquilo que a gente sabe que é uma comunidade de destino. Então, a meditação levou a olhar para os pais, a se curvar diante dos pais e diante do destino, se entregar para essa força maior, dizer sim, né? Dizer sim e ser grato por tudo da maneira como foi, né? E poder se perceber como sendo igualmente amado, igualmente a serviço da vida, como todos. Então, eu enquanto uma ajudante, preciso também ajudar essa pessoa, em primeiro lugar, em mim mesmo, considerando-a igualmente válida, com um destino igualmente válido, igualmente amada, igualmente bem-sucedida, que uma outra pessoa que nasceu numa família e viveu lá com a família que ela nasceu. Dá para entender isso? Então, assim, eu começo a fazer esse trabalho em mim mesmo, ajudando o meu cliente a perceber isso, que ele tem um pai e uma mãe como todo mundo e que está ligado a esse destino, compreende? O trabalho que é do advogado ou do ajudante que estiver nessa posição, trabalhando com uma criança adotada. Página 82. A violação da igualdade. Quem vive é equivalente a todos os outros no sentido que a sua vida, assim como todas as outras, foi pensada e lançada na existência pelo mesmo espírito. Sempre que nos comportamos como se pudéssemos dispor sobre a vida alheia, achando que nossa vida tem mais valor ou alguma precedência em relação à vida do outro, infringimos essa ordem da igualdade. Isso tem consequências amplas para a nossa saúde e para a saúde de outros membros da família, especialmente para nossos filhos e netos e, algumas vezes, também para nossos parceiros. Isso significa que as consequências de tal arrogância têm que ser carregadas tanto pela pessoa que ofende, como por outros que não estiveram envolvidos no acontecimento. Ou seja, as consequências afetam a família como um todo, independente do envolvimento de cada membro familiar e da noção que tem sobre esses acontecimentos. A violação da igualdade é um dos motivos principais de doenças, mas também das dificuldades e comportamento de muitas crianças que deixam seus pais muito preocupados. Aqueles que foram excluídos, rejeitados e às vezes até assassinados numa família, como por exemplo no caso de um aborto, mais tarde serão representados por outros membros familiares. Os rejeitados serão representados mais tarde por outros membros da família, sem que tenham consciência disso. O emaranhamento. A exclusão de membros da família mais antigos leva ao emaranhamento com o destino deles. Nos membros familiares emaranhados, podemos ver traços e fardos da pessoa excluída, frequentemente também a agressão daqueles que queriam essa exclusão e foram responsáveis por ela. Desta maneira, sua agressão atinge seus descendentes, neles se refletindo. A agressão daqueles que excluíram os alcança novamente através dos seus descendentes. A solução. Qual é então a solução? Os excluídos são trazidos de volta para a família com amor, mas também com tristeza e pesar em relação àquilo que aconteceu. Eles são lembrados pelos seus nomes e ocupam seus lugares de volta em suas famílias. De repente, experimentamos que podemos estar bem de novo, que as crianças podem recuperar a saúde e que não precisam continuar com o comportamento agressivo que os põe em perigo, distanciando-as dos outros.
De repente, elas também têm um senso de ordem e do pertencimento. Culpa e expiação. Mas somente trazer os excluídos de volta frequentemente não é o suficiente, pois aqueles que os excluíram ou os deram para alguém ou os mataram sentem culpa. Isso significa que querem expiar por aquilo que fizeram. Por exemplo, também deixando sua família, ficando doente, morrendo ou de outras maneiras. Entretanto, as crianças frequentemente ocupam esse lugar para os pais. Adoecem ou morrem no seu lugar, ou cometem algo para que sejam punidos e então não expiam apenas a própria culpa, mas também a culpa dos pais. O nível espiritual. Aqui a solução encontra-se no outro nível, no nível do espírito. Neste nível, reconhecemos que tudo o que acontece é movido por outra força, exatamente como acontece, incluindo o destino dos excluídos, o destino daqueles que sentem culpa, o destino dos que querem expiar por si próprios ou pelos outros. Então, eles olham para além do que está próximo, para essa força espiritual que tudo movimenta, e se submetem a ela. Sabem que os excluídos são sempre incluídos por essa força espiritual. Ninguém pode separá-los dela, nem mesmo os culpados. Diante dessa força, humildemente, entregam-se a ela, tornando-se uma unidade com ela. Entregam também aqueles por cujo destino tornaram-se culpados. Somente nesse nível espiritual o trágico é realmente superado. A ordem pode verdadeiramente retornar com o amor dentro da ordem e seus efeitos podem terminar. E aqui ele fala de um outro princípio. Ele fala do princípio da igualdade. Então, é como se nessa descrição que ele faz do amor do espírito, do nível da consciência espiritual, ele nos mostra quais são as violações desse amor, né? E também de que maneira essas ordens do amor se manifestam aqui. Nesse caso, é uma unidade essencial entre todos os seres, e todas as vezes que, por exemplo, ele cita o caso do aborto, quer dizer, a minha vida tem mais valor do que a sua. Eu tenho mais direito de existir do que você. Ou, nas mínimas coisas do cotidiano, eu estou certa. Em última instância, eu tenho mais direito, ou minha opinião tem mais direito do que a sua. Esse seria, assim, a última instância, ou como é que se diz assim, nas pequenas coisas do dia a dia, de que maneira que essa violação da igualdade ela acontece, para que nós possamos estar atentos, né? E aí ele mostra duas coisas importantes. Uma, como reconhecer um emaranhamento. Como reconhecer um emaranhamento? Ou seja, a pessoa vai ter traços de comportamento, de caráter, de sentimentos que dizem respeito a uma outra pessoa. A gente observa isso quando aquilo não é condizente. Por exemplo, o tamanho da raiva que uma pessoa sente por outra não é condizente com o que a outra pessoa, gerou nela. Ou ela parece que tem um comportamento que não está de acordo com a idade que ela tem. Então, são alguns traços que quando eu estou atendendo um cliente, eu posso observar de que está meio desencaixado, né? Então, ela vai carregar esses traços, ela vai ter esses traços, ela vai ter os fardos, o destino, e sentir como se ela estivesse sendo movida por um instinto, por algo que é maior do que ela. Isso demonstra um emaranhamento, tá? Fazendo, por exemplo, da psicogenealogia, ou seja, eu podendo, por exemplo, assim, ver a história da família, eu posso ver, né? E foi assim que começou, os investigadores começaram a perceber a síndrome de aniversário ou como os eventos vão se repetindo na linha do tempo. Se não me engano, alguém me corrija, porque aí eu não tenho certeza, mas se é no livro A Simetria Oculta do Amor, ou então a fonte não precisa perguntar pelo caminho, existe um exemplo clássico que o Bert Hellinger cita de uma dessas síndromes de aniversário, tá?
E esse é um dos exemplos claros que tem. Talvez tenha nesse livro também, e a gente até já tenha passado, porque algumas vezes essas informações elas se repetem de um livro para o outro, especialmente esse que é uma compilação, né? Então, qual é a solução do emaranhamento? A solução do emaranhamento ela passa nessa descrição que ele fez agora, inclusão dos excluídos. Não é só trazer de volta com amor, é trazer de volta também sentindo a dor. Então, eu dou um lugar para o amor, mas eu dou um lugar para a dor também. Colocar um ponto final na culpa e na expiação. Então, eu, por exemplo, no caso do aborto, eu dou um lugar para essa criança, para a dor dessa criança dela não ter nascido, para a minha própria dor, coloco um ponto final na culpa e na expiação. Porque ele disse, inclusive, em outra passagem dele, nessa vida tudo passa, a culpa também passa. Então, como a culpa pode passar? Né? Como é que eu posso ajudar o meu cliente a sair desse nível de culpa e inocência da responsabilidade, que seria algo mais neutro do que essa balança da culpa e da inocência, né? Então, dar um lugar para os excluídos, colocar um ponto final no mecanismo da culpa e da expiação e, por fim, elevar o pensamento, o sentimento, a consciência para esse nível espiritual, né? Que olha para o fato, além do fato, o que veio por trás e aquilo que a tudo movimenta. E a partir daí, qual é o próximo passo que pode ter uma ação reparadora, que é o que aparece, que é o que emerge a partir dessa abordagem e desse caminho que o Bert Hellinger construiu. Psicoses, o amor à beira do abismo. Um exemplo. Hellinger para uma cliente. Qual é a sua questão? Cliente. Na minha família, existem psicoses nas quais eu também estou envolvida. Já estive por 3 vezes numa clínica psiquiátrica. Hellinger para o grupo. Já trabalhei muitas vezes com psicoses. Se trabalhar com ela agora, teremos um bom exemplo para aprendermos a lidar com psicoses de uma maneira diferente. Hellinger escolhe uma mulher para ser representante. Hellinger para o grupo. Tentarei algo que nunca fiz até agora. Para a representante, você representa a psicose. A representante da psicose fica inquieta. Vira-se para a direita e para a esquerda, apoia os punhos nos quadris e olha para o chão. Depois deixa as mãos caírem para baixo e dá um passo para frente. Novamente, apoia os punhos nos quadris. Move a cabeça de maneira agitada para um lado e para o outro, olha para cima, inclina-se em direção ao chão e tenta tocar as mãos em alguma pessoa imaginária que se encontra ali. Mas depois ela se ajeita, levantando-se rapidamente. Repete os mesmos movimentos. Olha para cima, colocando os punhos nos quadris e deixando-os cair novamente. Vira-se agitada para a direita e a esquerda. Depois coloca uma mão em frente aos olhos, vira-se para a direita e faz um movimento como se quisesse afastar alguém. Hellinger escolhe uma mulher como representante e pede que se posicione diante da psicose. Diz a ela que não sabe quem ela representa. A representante da psicose vira-se com medo e começa a tremer. Depois anda lentamente de lado, passo a passo, em direção à outra mulher. Para e, ainda andando de lado, volta para trás, gemendo com temor como uma criança. Hellinger para a representante da psicose. Diga a ela, por favor. Psicose, por favor. Diz isso com uma voz fina e chorosa como uma criança. Continua gemendo com essa voz sem conseguir articular uma palavra. Treme, estica os braços em direção à outra representante e se afasta novamente. A outra mulher permanece no seu lugar, imóvel, sem demonstrar qualquer emoção. Agora, a representante da psicose caminha lentamente em direção à outra pessoa, dá uma volta em torno dela, esconde-se atrás, ficando ao seu lado. Após algum tempo, gira em torno da mulher.
A mulher gira junto com ela, de frente para ela, com um olhar frio. A psicose recua, fica de frente e a mantém no seu ângulo de visão o tempo todo. A representante afasta-se lentamente da psicose, passo a passo. Hellinger para essa mulher. Diga para a psicose, por favor. Representante. Por favor. A psicose recua mais. A outra mulher também se afasta mais da psicose. Após algum tempo, essa mulher se move lentamente em direção à psicose. Ela, porém, se afasta, mantendo a distância anterior. Após algum tempo, ambas caminham uma em direção à outra e param, a cerca de 2 metros uma da outra. Hellinger pede a uma mulher que se deite de costas entre as duas. Ela representa uma pessoa morta. A psicose começa a tremer fortemente. Olha para a morta o tempo todo. Aproxima-se mais dela, tremendo. E por cima dela estica uma mão em direção a outra mulher que também olha para a morta. A morta oscila, afastando-se da psicose e olha para a outra mulher. Lentamente, a psicose passa ao lado da morta e fica atrás da mulher que agora está olhando intensamente para a morta. Após algum tempo, a psicose dá um passo para trás e vira-se, como se tivesse concluído a sua tarefa. Ficou claro que sua tarefa era de estabelecer a conexão entre a outra mulher e a morta. Agora a psicose estava calma. A outra mulher aproxima-se da morta, que estica a mão em sua direção. Ajoelha-se ao seu lado e segura sua mão. Com este movimento, a psicose afasta-se mais ainda. Ela se agacha, senta-se nos seus calcanhares de frente para as outras duas e faz uma referência profunda. Enquanto isso, a outra mulher deitou-se ao lado da morta. Ambas se olham nos olhos e abraçam-se intensamente. A mulher começa a soluçar. A morta a puxa para mais perto. Abraçam-se mais intensamente. Nesse meio tempo, a psicose, ainda sentada em seus calcanhares, vira-se completamente de costas para as duas. O que leva à psicose? Hellinger para o grupo. Gostaria de explicar mais detalhadamente minhas experiências com psicoses. Uma psicose, principalmente na forma de esquizofrenia, aparece em famílias onde ocorreu um assassinato dentro da família. Muitas vezes isso aconteceu há várias gerações atrás. Não existe mais memória deste acontecimento. Porém, no campo espiritual da família, a memória permanece totalmente preservada e é trazida à luz numa constelação. Nesta constelação, nós podemos ver que, inicialmente, a representante da psicose estava totalmente conturbada devido a diversos sentimentos. Quando adicionei mais uma pessoa, podemos ver que existia uma conexão entre essa pessoa e a psicose. Para a cliente. Não sabemos quem era essa pessoa. Talvez pertença a uma geração anterior. Para o grupo. A psicose e a outra pessoa estavam conectadas uma com a outra, e a mesma palavra-chave teve significado para ambas. A palavra por favor da psicose para essa pessoa era a mesma palavra dela para a psicose. A psicose disse a essa pessoa, por favor, faça algo. E a pessoa disse à psicose, por favor, me ajude. A psicose estava a serviço dessa pessoa. Depois, as duas tentaram ficar juntas, mas isso não foi possível, algo as impedia. De repente, ficou claro, havia uma pessoa morta entre elas. Então, pedi que uma representante para a pessoa morta se deitasse entre elas. Logo que a morta deitou-se no chão e a outra pessoa olhou para ela, a psicose pôde afastar-se, tinha cumprido a sua tarefa. Para a cliente, podemos ver claramente que a psicose tinha concluído a sua tarefa. Para o grupo, por que alguém se torna psicótico? A pessoa está simultaneamente emaranhada com duas pessoas que se opõem, profundamente conectadas, mas não reconciliadas. Na minha experiência até agora,
Trata-se sempre de um assassino e uma vítima que ainda não se reconciliaram com amor. Nesta constelação, no final foram unidos com amor. Assim, o que ainda não estava reconciliado, agora finalmente se reconciliará e o problema que ainda não tinha sido resolvido foi solucionado. Para a cliente, se existiu um acontecimento assim numa família, um membro de cada geração consequente tem que representar aqueles que ainda não se reconciliaram. Ele torna-se psicótico de uma forma ou de outra, como você provavelmente sabe. A cliente assente com a cabeça. Mas eles não estão doentes, estão procurando uma solução com amor. Todos procuram uma solução com amor. A psicose procura uma solução no amor. Ela quer unir aqueles que estavam separados, que foram excluídos da família porque esse acontecimento foi amedrontador e por isso não querem mais olhar para isso, para o grupo. O que vimos aqui foi uma bela imagem do movimento do espírito, de como, através da ajuda da psicose, ele conduz o assassino e a vítima a ficarem juntos, mesmo depois de terem estado separados por muito tempo. Para a cliente, aqui a psicose provavelmente representou diferentes pessoas ao mesmo tempo, mas nós podemos observar a função da psicose de forma direta e clara. Como você está agora? Cliente, eu me sinto melhor. Hellinger, agora vá até a representante da psicose e tome-a em seus braços. A cliente se ajoelha diante da representante da psicose, que ainda está sentada sobre seus calcanhares, e coloca as mãos em frente ao rosto. A psicose olha para cima e estica as mãos em sua direção. Porém, após um tempo, abaixa-as. A cliente vira-se para o lado e olha para o chão. Curva o corpo até apoiar sua cabeça no joelho da psicose. Começa a chorar alto. Após algum tempo, endireita-se e levanta-se. Afasta as mãos do rosto e olha nos olhos da psicose. Então, vira-se para o lado novamente e olha para o chão. Após algum tempo, a psicose desliza em direção a ela até ficar ajoelhada ao seu lado. Olha para o chão junto com ela. A cliente quer tocar a psicose nas costas, mas está muito tímida. Após algum tempo, toca, muito delicadamente, encosta a cabeça no seu ombro e segura o seu braço. Pouco depois, a psicose vira a cabeça em direção à cliente. Ambas querem tocar o rosto da outra. Nesse instante, a psicose afasta-se e olha para o chão novamente. Esses movimentos repetem-se algumas vezes. Então a cliente senta-se de frente para a psicose e segura suas mãos. Após algum tempo, desvia o olhar da psicose e depois a olha novamente. Ambas soltam as mãos. A psicose torna a olhar para o chão. Após algum tempo, a psicose vira-se. A cliente senta no chão ao seu lado. A psicose quer colocar a mão nas costas da cliente, mas a retira imediatamente. Elas se olham por um longo período. A cliente põe a mão nas costas da psicose e ambas se olham intensamente. Então a psicose torna a olhar para o chão. A cliente senta-se um pouco mais para trás e suspira profundamente. Após algum tempo, a psicose se levanta e dá alguns passos para trás. A cliente também se levanta. Ambas olham para o mesmo lugar no chão. Depois voltam-se uma para a outra, olham-se nos olhos e dão uns passos para trás. Hellinger escolhe 2 representantes e pede que se deitem de costas neste ponto. A cliente vira-se e olha para as 2 pessoas no chão. Ambas estão deitadas de costas e giram a cabeça em direção à outra. Olham-se e seguram-se pelas mãos. A cliente volta-se para elas e dá alguns passos para trás. A psicose faz o mesmo. Hellinger para a cliente. Agora olhe para além desses 2, para longe, bem longe. A cliente olha rapidamente para além das 2 pessoas mortas e então volta-se para a psicose. Hellinger. Agora olhe para além da psicose, para longe. O rosto da psicose fica radiante.
Ela afasta-se para o lado, enquanto a cliente vira de costas para ela, voltando-se para o grupo. Hellinger: agora olhe para todos no grupo. Ela se volta para o grupo e chora. Hellinger para a cliente e os representantes: permaneçam como estão por um momento. Eu gostaria de dar uma explicação em relação a isso. Psicoses como agressores, psicóticos como vítimas. Hellinger para o grupo: estes movimentos foram de uma beleza e profundidade incríveis. Foram muito exatos. Ninguém pode inventá-los. Ambas foram tomadas por algo poderoso e foram movimentadas por ele. Então, o que vimos aqui? Entre a cliente e a psicose, aconteceu algo parecido com o que aconteceu antes entre as duas mulheres no chão. A psicose representou o agressor e a cliente uma vítima. Ela comportou-se como uma vítima. Comportou-se em relação à psicose da mesma maneira como em relação ao seu assassino. Em famílias onde existem psicoses, a psicose é tratada exatamente dessa forma. A família mostra, em relação à psicose, a mesma postura interna de exclusão e medo que tem em relação a um agressor. Muitas vezes, trata o membro psicótico da família como os agressores tratam uma vítima. Não reconhece o que a psicose carrega para a família e para onde quer levá-la. No final, a psicose queria ser deixada em paz. A partir do momento em que foi respeitada e o seu significado foi reconhecido, mesmo que ainda não completamente, ela pôde se afastar. Para os representantes: obrigado a todos. Para a cliente: sente-se ao meu lado. Como está agora? Cliente: melhor ainda. Hellinger: isso soa pobre. Cliente: por que você diz isso? Começa a rir alto. Hellinger: isso soa melhor. A mulher continua rindo alto e olha para Hellinger. Hellinger: naturalmente, aqui também temos que levar em consideração que muitas pessoas veem a psicose como algo especial. Alguém precisa apenas dizer, sou psicótico, e automaticamente os outros têm medo dele. Isso não é maravilhoso? A mulher ri alto e acena com a cabeça. Hellinger: você também gostou. Claro que você gostou. Para o grupo: dessa forma, os psicóticos mostram que também estão identificados com o agressor. A cliente faz um movimento com a cabeça, afirmando que sim. Para o grupo: acho que vimos o suficiente. Isso agora precisa atuar em nós. É como se a epilepsia fosse uma raiva dentro do sistema, que ela não foi expressa no lugar onde ela nasceu originalmente, vamos dizer assim, né? E é expressa por um outro membro do sistema. E ele conduz esse cliente a expressar gritando a raiva dentro de uma constelação. Então, a epilepsia ela tem a ver com esse fato. E a maneira de trabalhar é essa, mas aí eu sugiro realmente que vocês vejam esse vídeo, tá? É um vídeo ainda da época do videocassete, então eu não sei se ele já está passado para DVD, mas trabalho de saúde em Londres. E falando, já que a gente está dando uma paradinha, vamos fazer então aqui uma discussão, né, do qual é o entendimento que o Bert Hellinger tem da psicose, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque eu tinha falado na aula passada, né, sobre a importância da gente diferenciar os tipos de amor, né, o amor cego, o amor que vê, o amor que cura, o amor que adoece, o amor à beira do abismo, o amor espiritual, tá? E esses termos vão estar presentes na obra dele. E vocês podem observar que ele oferece um espaço muito grande a esse tema, porque, na verdade, a dinâmica que está por trás da psicose é a dinâmica que está por trás, por exemplo, do autismo, está por trás de outras doenças. E, na verdade, é algo ainda mais profundo que está na nossa sociedade, ou seja, uma necessidade de reunião de duas polaridades, que é a polaridade do assassino, ou do agressor, ou do perpetrador, e da vítima.
né? Então, o que ele fala, especialmente da esquizofrenia, né, que é uma forma grave de psicose, é que esse assassinato ele teria acontecido dentro da própria família, em gerações passadas, que não tem a memória, e isso pode vir à tona, né, esse emaranhamento pode vir à tona através de uma constelação. O que eu acho que é importante ainda prestar atenção nesse trabalho que ele descreveu com tanto detalhe para nós? Observar a compreensão, em primeiro lugar, que ele tem da doença. A doença vem cumprir uma função. E essa função é uma função de retornar, trazer o sistema de volta para a união, tá? Outra coisa importante, vocês conseguem perceber que para o Bert Hellinger a psicose não é uma doença. Ela não é uma doença. Então, ela é, na verdade, uma manifestação de uma pessoa, de uma necessidade, que ele vai dizer em outros momentos, que é aquela pessoa que tem mais amor dentro do sistema, que vai fazer em si mesmo a união dessas duas polaridades, ou tentar essa união que a família não conseguiu, né? Que é o oposto, o perpetrador e a vítima, em si mesmo. E observem também que ele avança nessa compreensão, mostrando de que maneira a psicose, que eu posso ver de diferentes ângulos, veja bem, eu posso ver no que diz respeito a essa pessoa, o que acontece dentro dela, no mundo interior dela, nos comportamentos dela, naquilo que ela faz. Quando eu vou olhar para dentro do sistema, eu vou ver a pessoa com essa doença, ou que não é uma doença, é uma condição, em relação ao sistema. Então, essa psicose dentro do sistema vai assumir esse papel de um agressor, ou seja, aquela mesma atitude que a família teve em relação ao agressor no passado, ou seja, de exclusão, vai acontecer em relação à psicose. Então, a ideia é, ai que bom que a ideia que está subjacente quando uma pessoa tem uma crise psicótica é, como, por assim dizer, o dessa geração, a pessoa destinada dessa geração já ficou, por assim dizer. Há uma sensação de alívio, ou seja, aquilo que está presente enquanto uma tensão dentro do sistema se manifesta numa pessoa. Então, o problema está identificado. É aquela pessoa. Então, muitas vezes a família tem, em relação à psicose, a mesma atitude de exclusão que se teve anteriormente em relação ao agressor. Então, a psicose faz o papel de agressor e a pessoa psicótica é a vítima da psicose. Tá dando para entender? Que eu tenho uma dinâmica que acontece no nível da pessoa, eu tenho uma dinâmica que acontece no nível da família. Tá? E essa dinâmica ela é muito importante, porque a gente já sabe que a dinâmica vítima-perpetrador, que é a dinâmica que está em todos os conflitos, ela é uma dinâmica circular. Ou seja, a vítima atrai o perpetrador atrai a vítima a hora é perpetradora, a vítima a hora é perpetradora, a hora é vítima. Então, eu não posso falar de uma violência contra a mulher ou uma violência contra o homem se eu não observo que o agressor e a vítima estão unidos nessa polaridade. Ora um é agressor, ora o outro é vítima, então eu preciso olhar para o todo com esse amor amplo e essa compreensão dos fatores transgeracionais. E outra coisa importante que é com relação a toda doença, mas que a gente pode fazer uma observação específica em relação à psicose. Para onde a doença nos leva? Sempre é para uma ampliação do amor. Sempre. E nesse caso, é um caso extremo. Ele nos leva para a reconciliação do que aquilo aparentemente é irreconciliável dentro da alma. Por isso, eu acho que também ele coloca tanto espaço para isso. E vocês sabem que
a constelação familiar é talvez uma das únicas maneiras de efetivamente dar uma ajuda para esses casos. As psicoses como um problema familiar. Após o acontecimento que provocou a psicose, ou seja, um assassinato dentro da família, em cada geração posterior, algum membro tem que se tornar psicótico. Ele assume esse destino em lugar dos outros. A partir do momento em que um membro da família assume isso e se torna psicótico, os outros ficam aliviados. Por esse motivo, tem medo de que o membro familiar psicótico seja curado e une-se secretamente contra a cura de sua psicose. Porque neste caso, talvez um outro membro familiar precise se tornar psicótico. Podemos observar esse medo principalmente no pai ou na mãe. O membro da família que assume esse destino mostra o maior amor, porém de forma secreta. Quando fiz o meu primeiro seminário para clientes psicóticos, mesmo contra a resistência de muitos psicoterapeutas e psiquiatras, o amor desses clientes me tocou profundamente. Por este motivo, denominei o livro que escrevi sobre isso Amor à Beira do Abismo. É o que podemos observar tratando-se de psicoses. É amor à beira do abismo. Para cliente. Se esse amor vier à luz, você sabe o quanto você foi importante para a família e o que carregou para ela. Ela sorri e acena com a cabeça. Para o grupo. Por isso, não podemos tratar um cliente psicótico isoladamente. Temos que tratar a família inteira e ajudá-la como um todo. Para a cliente. O que eu fiz aqui foi também a serviço da sua família. Ninguém precisa ter medo de tornar-se psicótico por você ter se libertado da psicose. Para o grupo. Aqui se tratou, ao mesmo tempo, da cura de muitas gerações. Os ajudantes. Podemos observar a mesma situação em muitos médicos e seus assistentes em instituições psiquiátricas. Se não tivessem pacientes psicóticos em tratamento, talvez tivessem medo de tornar-se psicóticos eles mesmos. Para a cliente, você consegue entender isso? Ela acena com a cabeça afirmando. Muitas vezes também existe um delito mantido em segredo em relação a algum membro familiar. Neste sentido, os ajudantes em instituições psiquiátricas frequentemente comportam-se de forma parecida com os parentes de seus pacientes. Qual seria a solução aqui? Não podemos esperar que essas compreensões sejam aceitas facilmente por essas instituições. O medo dos resultados e suas consequências são demasiadamente grandes, o que é compreensível. Exercício: o amor espiritual. Hellinger para o grupo. Agora farei um exercício com ela. Ela representará todos nós ao mesmo tempo. Para a cliente, fique de pé ali e olhe nessa direção. Agora você está olhando para muitas instituições e clínicas psiquiátricas. Depois você olha para além delas, para longe, para uma força espiritual que também atua nelas com o mesmo cuidado e amor, em todas elas. Depois você se afasta lentamente, porém, sempre mantendo o olhar nesta direção. Ela permanece assim por um longo período de tempo. Hellinger, fique de pé assim, sempre com o olhar nessa direção. Não desvie seu olhar de forma alguma. Olhe para além disso tudo, com total confiança no movimento desse espírito que movimenta todos da mesma maneira, assim como ele quer. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Aqui não existem mais agressores e vítimas. Todos são apenas seres humanos em todos os sentidos. Após algum tempo, e agora você se volta para as pessoas aqui no grupo. Ela volta-se lentamente para o grupo. Hellinger, agora pode olhar para todos eles. Diga-lhes, eu estou aqui. Cliente, eu estou aqui. O grupo aplaude. Hellinger, uma de vocês. Cliente, uma de vocês. Ela aplaude,
Voltada para o grupo, todos aplaudem juntos. Pessoal, só para complementar aqui, esse que ele coloca, então fica claro, né, que qual que é a dinâmica da psicose. Anotem aí o nome desse livro, tá? Esse livro não está editado em português. Amor à beira do abismo. No final do capítulo vocês vão ver algumas referências complementares, mas caso alguém precise de uma bibliografia complementar sobre esse assunto, encontra aí. Vocês viram o que eu falei em relação aos médicos e as dinâmicas que estão por trás das pessoas que trabalham em instituições psiquiátricas. Eu mesma já fiz algumas experiências em clínica psiquiátrica e existe realmente uma resistência muito grande ao trabalho com as constelações familiares, mas os efeitos são impressionantes. Eu gostaria só de falar para vocês aqui no final do texto de uma coisa importante que vocês podem usar no trabalho de vocês, que é esse exercício do amor espiritual, que, ao mesmo tempo, amplia o amor e o olhar e a consciência e termina com um eu estou aqui, uma de vocês. Ou seja, ampliar a consciência com os pés na terra, igual a cada um que está aqui. Então, não é uma coisa que leva, esse amor espiritual não é uma coisa que descola as pessoas, a ideia não é descolar da terra, mas ampliar a consciência com o pé na terra e um com todos. O Amor do Espírito na Hellinger Ciência, Bert Hellinger, 2009, editora Atma. Página 87. Nosso amor à beira do abismo. Quero dizer uma coisa sobre o amor à beira do abismo. Farei isso de forma meditativa. Podemos fechar os olhos para podermos sentir de quais abismos o nosso amor também já se aproximou em alguns momentos. O amor da consciência inconsciente. O que é esse amor à beira do abismo? É um amor espiritual? Ou é um amor no qual alguém está emaranhado de tal forma que não se trata do seu próprio amor? É um amor movido por uma necessidade dentro da família. Família aqui no sentido mais amplo. Portanto, esse amor é um amor cego, que já por isso não pode ser espiritual. Situa-se em outro lugar. Esse amor encontra-se no âmbito da consciência inconsciente. Assim, através das constelações familiares, descobrimos que o sistema familiar é dominado por um poder, que vigia os nossos atos como uma consciência, para que sigam determinadas ordens. Benevolência para todos. Existem dois tipos de ordem. A primeira ordem é: todos na família têm o mesmo direito de pertencer. Por isso, essa consciência é benevolente em relação a cada membro familiar. Podemos sentir isso de forma meditativa. Imaginamos a nossa família, todos aqueles que pertencem a ela, e sentimos como está a nossa benevolência em relação a eles. É igual para todos? Todos podem estar presentes da mesma maneira? Excluímos alguns de tal forma que caíram em esquecimento? Por exemplo, precisamos apenas imaginar o nosso pai e a nossa mãe. Qual dos dois está em primeiro plano e qual está mais no fundo? Agora podemos colocar os dois em primeiro plano, lado a lado, e nos voltamos para os dois com a mesma benevolência. Depois olhamos para a família do pai e da mãe. Qual está no fundo? Qual está mais na frente? Internamente, nós as juntamos, nós as colocamos lado a lado e olhamos para as duas famílias com a mesma benevolência, com o mesmo amor, dizendo sim para ambas. Agora também olhamos para os outros que fazem parte. Por exemplo, para antigos parceiros dos nossos pais e avós e para aqueles cujas perdas foram as bases para os nossos ganhos e os ganhos da nossa família. Colocamos todos eles em primeiro plano,
com os outros com a mesma benevolência. Nessa benevolência, no entanto, mantemos distância. Cada um permanece por si só, com a mesma benevolência, não queremos nada. Ela é apenas uma postura. Depois, existem pessoas na família sobre as quais não se fala, pessoas das quais se sente vergonha, pessoas que são consideradas delinquentes e agressores. Também as colocamos em primeiro plano, com todos os outros, e olhamos para elas com benevolência. Essa benevolência é sem julgamento, ela apenas existe. Dessa maneira, é como uma benevolência divina. Assim como Deus é benevolente em relação a todos, tal como são, sem diferenças. Essa seria uma benevolência que corresponde à consciência arcaica inconsciente. O emaranhamento. Acontece, porém, que na nossa família alguns foram excluídos, rejeitados, esquecidos, dados ou talvez abortados. E agora essa consciência arcaica procura restabelecer a ordem de tal forma que toma serviço um inocente, alguém de uma geração posterior, uma criança ou um neto, ou alguém que veio muito mais tarde, para que ele ou ela represente essa pessoa excluída. Essa consciência arcaica força alguém que veio mais tarde a ser benevolente. Trata-se, no entanto, de uma benevolência inconsciente para a qual ele ou ela é movido por essa consciência arcaica. Precisam comportar-se como esse excluído de forma inconsciente. Estão emaranhados. Este é um amor que se encontra no abismo por ser inconsciente. Está cegamente entregue a um outro poder, pois, na realidade, esse amor é o amor da consciência inconsciente, arcaica, coletiva. Não é mais um amor próprio. Porém, em relação ao todo, é amor. Quem for abrangido por ele encontra-se num movimento de amor, mesmo que inconsciente. Falando então sobre esse conceito de benevolência, né? Nós podem anotar aí que isso aí é um conceito da obra de Bert Hellinger, ou seja, que é essa capacidade de ter um mesmo amor por todos, e o que eu acho mais interessante é que ele nos ensina como fazer isso com as imagens internas, né? Então eu posso perceber se eu estou sendo igualmente benevolente quando eu olho para o meu pai e para minha mãe, e um está mais próximo do que o outro, ou a família de um está mais próxima do que a do outro. Então é como se essa benevolência fosse oferecer o mesmo amor a todos e colocar todos no mesmo nível de igualdade dentro de mim, né? Então um trabalho com as imagens internas. E coisas importantes. O que é excluir? O que gera exclusão? Eu falo mal de alguém, eu deixo de falar ou me esqueço de alguém da minha família, eu executo alguma ação, faço alguma ação que eu excluo uma outra pessoa. Quando eu estou julgando uma outra pessoa, quando eu rejeito algo ou alguém, quando eu mato, aborto ou dou, no caso da adoção, tudo isso são ações que promovem a exclusão. O amor ciente. Agora a questão é: como é possível que esse amor se transforme num amor ciente? Num amor espiritual que é capaz de muito mais que esse amor cego? Que se transforme num amor que não está mais à beira do abismo? Sentimos internamente. Também fomos tomados, de uma forma ou de outra, por um amor à beira do abismo. Esse tipo de amor frequentemente se mostra sob a forma de doença, fracassos ou sentimentos sobre os quais não temos controle. Às vezes em forma de raiva, desespero, tristeza e decepção. Esperamos que se possa salvar este amor cego, levando-o para o nível espiritual, de forma que o amor permaneça e o abismo desapareça.
A precedência. Essa consciência inconsciente segue ainda uma outra ordem. Segundo essa ordem, cada membro que esteve aqui antes tem precedência sobre aqueles que vieram depois. Sendo assim, essa consciência inconsciente exige que ninguém que veio depois assuma algo para alguém que veio antes dele. Principalmente aqui, se mostra que alguém que veio depois frequentemente ama para ajudar alguém que veio antes. Isso também é amor, mas um amor cego. As consequências são sempre as mesmas. Ele fracassa. Muitas vezes, termina em uma doença, psicose ou até mesmo na morte. Ele é principalmente cego. Cego por não conhecer os próprios limites. Nosso amor cego. Vamos sentir dentro de nós. Onde estivemos presos em um amor cego desse tipo ou ainda estamos presos? Por exemplo, quando ficamos preocupados com alguém que veio antes e por ter estado aqui antes de nós, é maior do que nós poderemos ser? Como esse amor cego à beira do abismo nos atinge, talvez ainda em nosso trabalho, por exemplo, quando queremos ajudar onde nós somos pequenos e os outros são grandes e sucumbimos às tentativas de superioridade em nosso trabalho? Como nos desprendemos dessa cegueira? Como podemos começar a enxergar, deixando os outros na sua grandeza, reconhecendo nossa impotência e concordando com ela? O caminho da purificação. Volto a falar mais uma vez sobre o amor à beira do abismo, como ele se mostra em psicoses. Aqui, sobretudo, foi possível observar o que significa a cura espiritual. Na medida em que o vivenciamos, nós também entramos nessa área espiritual. Talvez nós mesmos tenhamos solucionado algo nessa área espiritual onde estamos ou estivemos presos. Também ficou claro que este caminho é um caminho de purificação. O caminho em direção ao espiritual é um caminho de purificação. Nele, nos desprendemos de muitas ideias, principalmente muitas ideias de poder. Se caminharmos com os movimentos do espírito, ganhamos uma certa segurança após algum tempo. O que é essa segurança nesse caminho? Pura confiança. Pura confiança. Isso é tudo. Meditação. O amor que afasta do abismo. Neste contexto, quero percorrer com vocês, no espírito, o caminho que nos afasta do espírito. Faremos isso em forma de meditação. Podemos fechar os olhos. O círculo. Imaginemos os membros de várias gerações da nossa família. Todos que fazem parte. Alguns nem conhecemos. Nunca ouvimos falar deles. Mesmo assim, eles fazem parte de nós e nós deles. Imaginemos que estão diante de nós, também aqueles que não conhecemos. Talvez os visualizemos apenas como sombras, de forma embaçada, mas mesmo assim eles estão aqui. Pegam-se pelas mãos e formam um círculo. Nós também entramos nesse círculo, junto com aqueles que nos são próximos, com nossos pais e irmãos, com nossos parceiros e filhos. Todos se olham. Olham para a direita, para a esquerda e para a frente. Olham-se com amor. Nós também os olhamos e permitimos que nos olhem. Alguns, cujos rostos não reconhecemos, de repente, tornam-se presentes para nós. Sentimos o efeito da sua presença. Enquanto os olhamos e eles nos olham, dizemos a cada um deles: eu te vejo, eu te respeito, eu te amo. Por favor, também me olhe com amor. Como todos se seguram pelas mãos, sente a energia, o movimento e o amor de todos ao mesmo tempo, permitindo-nos sentir o mais profundamente possível que esse amor nos dá. Sentimos como nos amplia e nos cura. Sentimos como de repente conseguimos soltar. Sentimos como as preocupações desaparecem e como, de repente, estamos simplesmente presentes com todos eles. Muitos, neste círculo, já morreram há muito tempo, mas ainda estão aqui.
Talvez estivessem esperando por alguma coisa para que pudessem nos olhar e serem olhados. Agora eles fecham os olhos, desprendem-se, entram para o reino dos mortos e lá permanecem em paz, para sempre. Nós os deixamos partir, sem desejo e sem preocupações. Deixamos que partam, sem exigências e sem querer recuperar algo para eles e para nós. Sentimos como ficamos livres por eles terem se libertado de nós. A liberdade. Os vivos ficam, ainda seguram-se pelas mãos por algum tempo e se olham com amor. Depois soltam as mãos. Cada um agora toma seu próprio caminho, por conta própria, mas ao mesmo tempo conectado e livre no amor. Distúrbios de fala. O destino e o sofrimento das pessoas com distúrbios de fala encontraram pouquíssima atenção até agora nas constelações familiares. Por isso, fiquei muito feliz quando fui convidado para dar um curso de 2 dias para pessoas com distúrbios de fala e seus ajudantes. Há muito que me dedicava à pergunta: quais são os emaranhamentos que se ocupam por trás desse sofrimento e quais as soluções que eventualmente existem para os atingidos? As minhas expectativas em relação a esse curso foram ultrapassadas em muito, pois revelou-se que praticamente quase todos os distúrbios de fala estão condicionados a um fundo sistêmico ou, pelo menos, parcialmente condicionados. Gagueira e esquizofrenia. Em cada caso, se mostrou que por trás de muitos distúrbios de fala está um conflito não solucionado na família, por exemplo, que alguém não podia estar presente ou não teve a palavra, porque foi mantido em segredo ou dado. Ou porque numa família, 2 pessoas estavam, uma perante a outra, de forma irreconciliável, por exemplo, um agressor e sua vítima. Como consequência, frequentemente um descendente representa ambos simultaneamente e, por isso, não pode deixar que nenhum dos dois tenha a palavra sozinho. Assim começa a gaguejar. Através disso, veio à luz que a gagueira frequentemente tem um quadro de fundo sistêmico similar ao da esquizofrenia, enquanto que, em relação à esquizofrenia, o conflito não solucionado se torna visível na confusão mental, no gago se mostra na fala. Por isso, a solução para o gago é frequentemente a mesma de um esquizofrênico. Aqueles que não estão reconciliados na família são colocados um diante do outro até que ambos se reconheçam e se reconciliem. Quando vem à luz onde está o conflito real, as pessoas com distúrbio de fala ou os esquizofrênicos podem deixá-lo no lugar onde pertence. Dessa forma, ficam livres. Gagueira por temor perante uma pessoa internalizada. Contudo, a gagueira ainda pode ter outros panos de fundo. Frequentemente, pode-se observar que um gago, antes de começar a gaguejar, olha primeiro para o lado. Isso significa que olha para uma imagem interna. Falando mais explicitamente, para uma pessoa internalizada, da qual se tem medo e perante a qual começa a gaguejar. Quando, numa constelação, o gago pode encontrar essa pessoa de forma aberta, prestando-lhe homenagem até que ela também o acolha e lhe mostre o seu amor, o gago pode olhá-la nos olhos e dizer claramente o que sente e o que deseja. Gaguejar porque um segredo de família não pode vir à luz. Algumas vezes escondem-se um segredo por trás da gagueira e outros distúrbios de fala. Um segredo que quer vir à luz e que, ao mesmo tempo, provoca medo na família, como, por exemplo, uma criança que é mantida em segredo. Quando isso é revelado e olhado através das constelações familiares, não existe mais nada que obstrua o caminho para uma fala clara. Por isso, frequentemente, as crianças apresentam distúrbios de fala porque os seus pais querem ou precisam esconder algo. Somente depois de que os pais puderam falar abertamente sobre isso,
os filhos terão a possibilidade de deixar para trás o distúrbio de fala. O alívio. Eu me dedico a esses problemas partindo do ponto de vista sistêmico. Eu os vejo inseridos em algo maior. Através disso, abrem-se outras soluções. Na psicoterapia e nas profissões de ajuda, como por exemplo na fonoaudiologia, os terapeutas trabalham diretamente com o cliente. Ele fica sentado diante deles. Com isso, frequentemente se perde de vista que ele é membro de uma família e quando este campo maior fica excluído, atingimos rapidamente os limites. Contudo, tão logo entremos nesse campo maior com o cliente, surgem possibilidades totalmente novas. Frequentemente, depois disso, os exercícios que os fonoaudiólogos fazem com ele podem ser uma contribuição importante e adequada. Pois, quando alguém tem distúrbios de fala por um longo tempo, mesmo que os panos de fundo sistêmicos tenham sido descobertos e ele possa então se soltar deles, ainda precisa se exercitar. O exercício é um passo importante para a solução. Entretanto, fica inserido em algo abrangente. Através do procedimento sistêmico, todos ficam aliviados, sobretudo os clientes. Reconciliar os opostos. Nas constelações com as pessoas com distúrbios de fala, frequentemente há algo relacionado à loucura. Louco é alguém que não consegue reunir algo. Via de regra, esse algo são pessoas opostas, e ele precisa conseguir lidar com os dois, porém não consegue, porque estão em conflito entre si. Existe algo insolúvel entre eles, como, por exemplo, entre agressores e vítimas. Na medida em que alguém precisa representar os dois, fica louco. Normalmente isso significa ele se torna esquizofrênico. Em relação aos distúrbios de fala, é similar. Alguém tem distúrbios de fala, especialmente quando gagueja, porque dentro dele duas pessoas opostas querem ter a palavra simultaneamente. Uma está contra a outra. Uma delas quer dizer algo e não deve dizer. O mesmo acontece com a outra. Quer dizer algo e a outra está contra. Então isso leva à gagueira ou a algum distúrbio de fala. Essa imagem me surgiu quando estava trabalhando aqui, que os distúrbios de fala algumas vezes têm algo de louco e que isso pode ser curado quando aqueles que se opõem podem ser reunidos e se reconciliam na alma. Então as palavras também podem se reconciliar e se mostrar como um todo, como uma unidade. A premissa é que aconteça algo similar com o ajudante. Ele também precisa reunir os opostos em sua alma. Um exercício para gagos. Você e eu, nós dois. Hellinger para o grupo. Fechem os olhos. Vão até cada um dos membros de suas famílias através de várias gerações. Vão até cada um deles, os bons, os maus, agressores, vítimas, os que morreram cedo, os rejeitados, os esquecidos. Olhem para cada um deles e digam: você e eu, nós dois. Você e eu, nós dois. Você e eu, nós dois. Longo silêncio. Digam sobretudo para a mãe e para o pai. Você e eu, nós dois. E para cada filho também. Você e eu, nós dois. Novamente, um longo silêncio. Este é um exercício importante para os gagos. Deixá-los exercitar. Você e eu, nós dois. Novamente, longo silêncio. Ok, bom. Como crescemos? Para mim, foi muito impressionante ver que, em relação aos distúrbios de fala, vem à luz que em uma família existem duas tendências opostas. Falando mais exatamente, que se trata de pessoas diferentes que não se encontraram. Esse desencontro se revela no distúrbio de fala. Gostaria de dizer algo fundamental em relação a isso. Como crescemos?
Como somos conduzidos do estreito para o amplo, do limitado para a completude, para a perfeição? O processo de crescimento acontece quando incluímos cada vez mais algo que tínhamos excluído e para o qual não tínhamos dado lugar, integrando-o e dando-lhe o lugar que lhe compete. Exercício: reconciliação na alma. Isso começa de forma bem simples. Feche os olhos. Vou fazer um pequeno exercício em conjunto. Imaginemos nossos pais, a mãe e o pai. Dos dois, qual está mais próximo? Qual está mais distante? Qual dos dois está mais acolhido? Qual menos? Então, coloquemos totalmente nas nossas almas e nos nossos corpos aquele que está menos acolhido, tanto um como o outro. Sentimos o que transforma. Permanecemos assim até que a mãe e o pai estejam acolhidos, amados e reconhecidos por nós, da mesma forma, equivalentes, sem diferenciação. Vamos dar um passo adiante. Olhemos para a família da mãe e para a do pai. Qual está mais próxima? Qual está mais distante? Agora trazemos para perto aquela que está distante, até que seja totalmente acolhida, amada e reconhecida por nós, sem qualquer valorização, para além do bom e do mal. Agora, podemos sentir na própria alma e olhamos para o que talvez não queiramos perceber, o que talvez queiramos excluir, o que desprezamos. Olhamos para isso e o acolhemos na alma, com amor, com tudo o que pertence, por exemplo, uma culpa pessoal, talvez também dores, uma doença. Agora damos um lugar a todos. Então talvez desçamos do alto, lá do céu para a terra e nos submetamos ao todo, como ele é, sem desejo de mudar e sem desejar que seja de uma forma diferente do que é. Dessa forma, nos reconciliamos com todos em nossa alma. Agora olhamos para os clientes com os quais lidamos, principalmente aqueles com distúrbios de fala. Fazemos o mesmo em relação a eles. Acolhemos nas nossas almas o que ele rejeita, exclui e não quer admitir, e concordamos com isso. A reconciliação que é necessária a ele realiza-se primeiro em nós, na nossa alma. Então sentimos quanta força temos quando a encontramos. Colocamos os pais e a família de cada um deles nas nossas almas, os agressores e as vítimas de cada família, da mesma forma, sem avaliações e talvez também a sua culpa, o seu destino, como ele é. Fazemos uma reverência interna e concordamos com eles. Dessa concordância com a sua situação, sua família e seu destino, vem a força para oferecer aquilo que mais ajuda e que mais apoia de maneira cuidadosa. Exemplo: gagueira e esquizofrenia. A cliente, uma mulher na terceira idade, quer dizer algo e gagueja ao falar. Hellinger para o grupo. Ela gagueja, porque quer alcançar algo de qualquer forma. Para a cliente. Sente-se confortavelmente ao meu lado. Ela ri. Para o grupo. Meu Deus, como ela está nervosa. Os dois sorriem um para o outro. Hellinger. Qual é a sua idade? Cliente. Gagueja tanto que é praticamente impossível entendê-la. 60. Hellinger. Quanto 60? Cliente. Gagueja muito. Apenas um zero atrás. Hellinger. Não entendi. Olhe cordialmente para mim. Então, qual é a sua idade? Cliente sem gaguejar. 60. Risadas e aplausos no grupo. Hellinger. Com cordialidade, tudo fica mais fácil. Entretanto, atrás disso se esconde um medo. Olhe para mim.
Se você olhar, não precisa ter medo, sabe disso? Agora você está desviando o olhar novamente. Ela olha para ele. Hellinger. Exatamente. Denominamos isso felicidade. Ela olha para ele, longa e cordialmente. Hellinger. Feche os olhos. Hellinger coloca o braço ao redor dela, então coloca uma mão na frente de seus olhos. Após um certo tempo, para o grupo. Ela não está acostumada com algo assim. Ele continua segurando-a dessa forma. Um pouco depois, ele pega o braço dela e o coloca à sua volta. Depois escolhe uma representante para a mãe e conduz a cliente até posicioná-la diante dela. Após um certo tempo, ele a conduz alguns passos à frente, mais próxima à mãe. Hellinger, depois de um certo tempo. Diga para sua mãe, por favor. Cliente, por favor. Hellinger, um pouco mais tarde, mas eu ainda sou tão pequena. Cliente gagueja muito, mas eu ainda sou tão pequena. Hellinger a conduz lentamente para mais próximo da mãe. Hellinger para representante da mãe. Permaneça totalmente centrada, permaneça naquilo que é. Após um certo tempo, ele escolhe uma representante para a mãe da mãe e a coloca atrás da mãe. Hellinger, após um certo tempo, para a mãe. Diga para sua filha, mas eu ainda sou tão pequena. Mãe, mas eu ainda sou tão pequena. Hellinger a vira para a sua própria mãe. A mãe e a sua própria mãe olham longamente uma para a outra, sem se tocarem. Hellinger coloca atrás da mãe a mãe dela, bisavó da cliente. Hellinger para a mãe da mãe. Diga para sua filha, mas eu ainda sou tão pequena. Mãe da mãe, mas eu ainda sou tão pequena. Hellinger vira para a mãe da mãe, para a sua mãe, avó dela. Após certo tempo, escolhe uma representante para a bisavó. Coloca atrás da avó da mãe e a vira para esta. Depois de um certo tempo, Hellinger escolhe uma outra representante como a quinta ancestral. Coloca também, vira a quarta ancestral para ela. A quinta ancestral parece ser dura e olha para o lado. Depois de um certo tempo, a quarta ancestral se dirige para a mãe e as duas se abraçam. Hellinger solta o abraço e pede que uma mulher se deite no chão entre as duas. A quarta ancestral se agacha e se deita ao lado da mulher morta. As duas se abraçam. Hellinger para a cliente. Siga o seu movimento, como você o sente internamente. A cliente dirige-se para a mulher morta e para a quarta ancestral. As três se abraçam intimamente. Depois de um certo tempo, Hellinger pede para todas se levantarem. Ele solicita às mulheres que façam um círculo ao redor da mulher morta. Apenas a quinta ancestral e a cliente permanecem fora. A mulher morta olha para cada uma das outras mulheres. Hellinger para a quinta ancestral. O que há com você? Quinta ancestral. Eu pensei que não era da conta delas, de nenhuma forma. Hellinger abre o circo e coloca a mulher morta em frente à quinta ancestral, sua mãe. A mulher morta é obviamente uma filha dela. Esta pega com ambas as mãos. Entretanto, a morta se vira e olha para o chão. Hellinger para a quinta ancestral. Diga para ela, não me interesso por você. Quinta ancestral, não me interesso por você. A pessoa morta abaixa a cabeça. Hellinger para a quinta ancestral. Diga para ela, não quero você. Quinta ancestral, não quero você. A pessoa morta soluça. Hellinger para a quinta ancestral. Aqui a gente vê o que você não quer. Hellinger conduz a pessoa morta até a cliente. Esta a toma nos braços, segurando-a, e ela continua soluçando.
Ela coloca as mãos novamente uma atrás da outra. Depois de um certo tempo, Hellinger desfaz o abraço e conduz a cliente para a frente da quinta ancestral. Ambas olham uma para a outra longamente. A cliente cerra os punhos. Então a quinta ancestral fecha os olhos, aperta a barriga, ajoelha-se lentamente e se inclina profundamente. A cliente a segura carinhosamente. Hellinger pede agora que a mulher morta se ajoelhe junto à quinta ancestral. Ela também coloca o braço ao seu redor. A cliente coloca as mãos sobre as duas. Enquanto a quinta ancestral e a morta se abraçam amorosamente, Hellinger conduz a cliente novamente para a frente da mãe. Cliente gaguejando para a mãe. Eu a perdoo pelo que me fez. Quero estar em paz com você. Hellinger a conduz lentamente para sua mãe e ambas se abraçam. As outras mães formam um círculo ao redor delas e entram nesse abraço. Apenas a quinta ancestral e a morta permanecem de fora. Para as representantes, agradeço a todas vocês. Explicações. Para o grupo, vou explicar agora os passos que segui. A primeira imagem foi: ela não tinha acesso à mãe. Quando eu tomei nos braços, percebi sua situação em relação ao pai e à mãe. A mãe estava ausente. Para a cliente, eu me senti assim internamente. Cliente sem gaguejar, eu estava ausente internamente. Na verdade, a sua pessoa estava presente, mas ausente internamente. Hellinger, mas você fala muito bem. Risadas e aplausos no grupo. Para o grupo. Ok, é isso que senti e pensei. Agora vou colocar mãe e filha uma em frente à outra. No início, a representante da mãe se comportou como uma terapeuta e quis ajudar. Contudo, isso altera tudo. Então precisei adverti-la para que se centrasse. Para esta representante, você fez muito bem. Hellinger para o grupo. Todo desejo de querer ajudar impede a ajuda. Com isso, interferimos nos movimentos da alma. Então, eles não conseguem mais se mostrar. Por isso, algumas vezes é difícil quando se escolhe uma terapeuta para representante, a não ser que já estejam amestrados e maduros no recolhimento. Para a representante da quinta ancestral. Você fez muito bem. Pode-se ver bem claramente em você a agressividade da última mãe na linhagem dos ancestrais. Agora a sua aparência está totalmente outra. A representante concorda com a cabeça e ri. Para o grupo. Então vi que não havia nenhuma dedicação da mãe em relação à filha. Disso podemos concluir que entre a mãe e a mãe dela também faltaram dedicação. Por isso coloquei a mãe atrás dela. Entretanto, também entre elas havia algo conturbado. E dessa forma fui continuando até que cheguei à quinta ancestral. Ela mostrou a rigidez que estava oculta nas outras. Ela também desviou o olhar. Esse tipo de procedimento em uma linhagem de ancestrais demonstra que houve um assassinato. Não devemos nos iludir em relação a isso. Então, coloquei alguém como vítima em frente a ela. Agora, o estranho foi que a cliente se sentiu atraída em direção a essa vítima. Ela mostrou que a mãe recusou essa vítima. Mais tarde, coloquei a cliente em frente a essa ancestral. Lá, ela cerrou os punhos. Isso mostra que ela estava identificada duplamente, com a vítima e com a agressora. Na esquizofrenia, encontramos essa dinâmica, e na gagueira parece óbvio também. Quando a ancestral se abaixou para a vítima, a cliente tocou as duas. Para a cliente. De repente, ambas tinham um lugar no seu coração. A contradição e o conflito não resolvido entre a agressora e a vítima cessaram com isso. De repente, o amor pelas duas pôde fluir dentro de você. Você precisou de 60 anos para descobrir isso. Cliente gagueja.
Foi o meu propósito. Hellinger, olhe gentilmente para mim. Assim, exatamente. Na verdade, você é uma pessoa gentil. Olhe nos meus olhos. Cliente, gagueja. Foi o meu propósito resolver esse problema. Sem gaguejar. E mesmo que seja no último terço da minha vida, quero ver isso resolvido. Risadas e aplausos no grupo. Hellinger, exatamente. Para o grupo. O parentesco entre a esquizofrenia e a gagueira veio à luz de forma bem clara nesta constelação. Para a cliente. Depois disso, todas as mães puderam receber você carinhosamente no círculo delas. Cliente. Não sei de nenhum assassinato concreto em minha família. Hellinger. É claro que não. Isso remonta a 5 gerações. Cliente. É claro que não sei de nada em relação a isso. Hellinger. É claro que você não sabe de nada. Contudo, numa constelação isso vem à tona. Para o grupo. Um assassinato no sistema, por exemplo, quando uma criança é assassinada pela mãe ou a mulher pelo marido, atua durante várias gerações. Já vi isso remontar a 13 gerações. Para a cliente. É claro que você não sabe nada disso, mas teve o sentimento, a compaixão, não foi bom? Cliente. Quando fiquei adulta, sempre senti necessidade de me dirigir à minha mãe para mostrar-lhe minha compreensão, mas não foi possível me entender com ela. Hellinger. É claro que não. Você assumiu algo que uma criança não deve assumir. Aqui, todas estavam emaranhadas, todas as ancestrais. Ambos riem. Hellinger. Ok, agora eu deixo isso atuar em sua alma. Tome a ancestral e a vítima igualmente em sua alma com amor. As duas da mesma forma. Cliente. Espero que a gagueira também desapareça com o tempo. Este era meu objetivo. Hellinger. Com o tempo. Espere ainda um pouquinho. Você ainda está muito acostumada a gaguejar. Ainda está desabituada a outro jeito de falar. Cliente. Sem gaguejar. Sim. Bem desabituada, sim. Risadas estrondosas e aplausos no grupo. A cliente ri junto. Hellinger. Ok, foi isso então. A fala. O que acontece quando dizemos algo? Qual o efeito que tem falar a palavra certa? Quando uma criança fala pela primeira vez mamãe, vocês percebem o que isso significa? Vocês percebem a diferença em relação ao que era antes? Qual é o efeito que essa palavra tem na mãe? Ela se transforma. Algo nela fica diferente, porque a criança diz mamãe para ela. E também na criança algo se transforma quando consegue pronunciar essa palavra pela primeira vez. A relação entre a mãe e a criança e da criança com a mãe se transforma. Essa palavra é criativa. Uma nova forma e tipo de relação se realiza nessa palavra. Também, quando alguém diz para uma outra pessoa pela primeira vez, você, algo se transformou. As coisas. O que acontece com as coisas quando as denominamos de forma correta? Frequentemente refletimos durante muito tempo sobre uma conexão e não conseguimos compreendê-la. Mas, logo que a percebemos, ela se concentra e se condensa numa verdade que será expressa numa palavra. Somente aquilo que é compreendido pode ser expresso e tem um efeito especial, transforma algo. A pessoa que compreendeu pode expressar isso. Uma palavra assim tem força. Ainda existe algo que devemos considerar. Uma coisa que não é denominada corretamente não atinge a sua plenitude. Peguemos uma palavra bem simples, por exemplo, a palavra rosa. Quando a compreendemos e a expressamos, a rosa tem um efeito diferente. Ela não é a mesma que era antes. Portanto, na palavra, algo inconcluído, uma relação inconcluída, uma situação inconcluída se eleva em direção a algo maior, dando-lhes alma através da palavra que usamos.
As grandes palavras. Nas constelações familiares, muito frequentemente, uma palavra ou uma frase tem que ser expressa. Algumas vezes, apenas uma palavra ou uma frase. E essa palavra ou frase transforma. Somente quando o ajudante alcança a palavra, que dá uma guinada na necessidade e, por assim dizer, coloca na boca do cliente, de forma que ele possa dizer algo, algo se transforma. Essa palavra é criativa. No trabalho das constelações familiares e como elas vêm desenvolvendo-se, a fala correta é o que leva adiante na hora certa. Essas palavras são uma bênção. Algumas vezes, outras palavras se opõem a isso. Por exemplo, uma maldição, um ataque, uma objeção. Por isso, prestamos atenção ao efeito que uma palavra terá na própria alma e na alma dos outros. As palavras surgem do silêncio. Precisam de tempo até que fiquem maduras e caiam da árvore do conhecimento como fruta madura. São palavras que surgem da compreensão. Autismo. Quando iniciei o trabalho com crianças autistas, fiquei surpreso porque em suas famílias se mostrou uma dinâmica similar à da esquizofrenia. Nas famílias com uma criança autista, também se mostrou que esta criança precisa estar identificada com um assassino e uma vítima. Quando numa constelação este pano de fundo veio à luz e a reconciliação entre o assassino e a vítima foi conseguida, houve melhoras surpreendentes nas crianças autistas. E o movimento que cura veio, em primeira instância, dos agressores. Contudo, na família da criança existem resistências consideráveis contra a solução, porque a criança autista assume as consequências desse acontecimento por um de seus pais. Os pais têm medo de que eles mesmos precisem assumir essas consequências. As minhas experiências com crianças autistas são limitadas. Talvez outros panos de fundo e acontecimentos na família também desempenham um papel aí. Entretanto, o que percebi até o presente com clientes autistas tem sido encorajador. Exemplos sobre meu trabalho com crianças autistas podem ser encontrados em meu livro Histórias de Amor, página 191, 2006, editora Atma. Alguns exemplos também podem ser adquiridos em DVD. Children, Mirror of the Family, 4 DVDs, inglês e chinês. Hellinger Institute, Taiwan. 5 DVDs em inglês.